Bom, o tema da nossa palestra de hoje é literatura espírita para jovens. É um tema muito interessante. Eu vou falar um pouco da literatura espírita e como a gente pode obter essas dicas da literatura para nós, que público jovem ou até mesmo público adulto, né, e público até mais perto das idades mais avançadas, trazer algumas dicas, coisas que eu aprendi com a literatura espírita e gostaria de compartilhar com vocês hoje. Vamos falar um pouco sobre o começo do espiritismo, não o começo do movimento espírita, o nosso começo no espiritismo. Quando a gente começa no movimento da doutrina, como é que a gente conhece ele, quais são os passos que geralmente a gente segue. Então, quando a gente começa na doutrina espírita, geralmente a gente começa por influência de amigos, de parentes. Muitos jovens hoje já começam na doutrina espírita desde pequenos. A gente já está acostumado de vir a frequentar a casa espírita, de tomar passe. Algumas pessoas acabam, por afinidade ao espiritismo, se tornando adeptos a essa doutrina. É muito comum a gente ver isso. Pessoas que não são de berço espírita e já gostam, né, do movimento e querem se integrar nele. E quando a gente busca o espiritismo, geralmente a gente busca espiritualidade, espiritualismo, uma doutrina que resolva alguns dos nossos problemas, dos nossos conflitos, uma perspectiva espiritual da vida, né? E se a gente parar para pensar, quando a gente conhece o movimento, a gente geralmente quer saber mais sobre ele. A gente quer se integrar mais no movimento, saber o que ele tem para oferecer para a gente. A gente quer se aprofundar nessa doutrina. A gente quer ver o que essa doutrina pode nos oferecer. O que é esse consolador prometido? O que são esses espíritos? O que é a alma? O que é a reencarnação? Como a reencarnação afeta a minha encarnação atual? O que eu posso esperar na vida futura? O que eu posso esperar como espírito desencarnado? O que o espiritismo pode trazer para mim? E muito naturalmente, a gente vai atrás da casa espírita para obter esclarecimentos para a nossa vida material, esclarecimentos espirituais também, mas também é muito comum de começar a ler, a gente começar a buscar os livros espíritas. E nessa busca dos livros espíritas que nós vamos falar hoje. Existe forma errada da gente começar a estudar o espiritismo? Não. A maioria dos espíritas já integrados no movimento vão falar: é recomendado, na hora que a gente começa a estudar o espiritismo, a gente estudar as obras de Allan Kardec, a codificação de Allan Kardec, como a gente chama. Mas se nós já começamos a estudar outras obras, conheço muitas pessoas que são espíritas e que começaram estudando espiritismo através de romances ou através daqueles livros mais curtos. Por exemplo, eu não comecei a estudar o espiritismo pelo Livro dos Espíritos. Eu começava lendo, quando era criança, aqueles trechos mais pequenininhos que eles passavam nas juventudes espíritas, nas mocidades. E o Livro dos Espíritos realmente ele tem uma linguagem mais encorpada para crianças, para jovens. E é errado eu começar a estudar o espiritismo por essas outras obras, que também são do kardecismo? Não. O estudo da codificação, ele é um estudo mais metódico, sabe? É um estudo mais dirigido, mais orientado. Ele vai com calma, destrinchando os assuntos para desembolar esse pensamento que a doutrina tem para oferecer. Mas, se eu já comecei por outras obras, não tem problema. Não é como se a gente fosse começar a estudar o Livro dos Espíritos e ter que esquecer absolutamente tudo que a gente sabe sobre o Espiritismo para depois começar a estudar o Livro dos Espíritos. Se você já começou, já sabe um pouco sobre o Espiritismo, mas não leu as obras de Allan Kardec, não tem problema. Você pode aproveitar muito do que você já conhece para encorpar mais o seu conhecimento sobre a doutrina. Mas, quando se trata de literatura, o importante é a gente começar a consumir a literatura. Quando a gente quer trazer o conhecimento que o Espiritismo, que o famoso Consolador prometido tem para oferecer para a gente vai atrás dessas literaturas.
E é muito bom o estudo que nós fazemos, nosso estudo particular, que nós pegamos para ler o livro, que nós desembolamos nossas próprias ideias, que esse processo de que a gente corre atrás do conhecimento, a gente acaba assimilando muito bem essas lições. Por causa que, geralmente, quando a gente só fica recebendo dica atrás de dica, atrás de dica, a gente tende a não assimilar muito bem. Porque, de certa forma, a dor é uma forma de aprendizado muito eficiente, assim como o amor também é. Então, quando a gente corre atrás do conhecimento por nós mesmos, quando a gente vive as lições difíceis ou as lições mais doces da nossa própria pele, a gente tende a assimilar elas melhor. O estudo dos livros é assim. A gente corre atrás dos estudos, a gente lê uma coisa que a gente nunca tinha ouvido falar antes e começa a assimilar isso, começa a digerir, começa a tentar aplicar isso no dia a dia. Por exemplo, o exercício da paciência. Tem muitas obras espíritas, muitos estudos que falam dos benefícios da paciência. Benefícios para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, emocional. E quando a gente vai estudando, a gente vai destrinchando aquilo, a gente começa a viver, a gente tende a fixar melhor esse conhecimento. Mas, quando a gente é jovem, é muito, o que eu posso dizer? É um pouquinho desafiador a gente começar a ler muito livro. A gente, geralmente, quando é jovem, a gente não tem muito costume de ler muito livro. Há algumas pessoas, sim, que são devoradores de livros. Outras pessoas, menos. E a gente olhando as estatísticas, em média, nós brasileiros consumimos 2,5 livros por ano, que comparado a outros países é pouco. A gente está um pouquinho abaixo da média. Então, é importante quando a gente está começando a estudar Espiritismo, é a gente realmente estudar. Mas eu sei que quando a gente é jovem, a gente pensa, poxa, eu já estudo 5 dias da semana na escola. Aí, no meu tempo livre, eu vou ter que estudar mais. Quando a gente é jovem, geralmente a gente pensa assim, pelo menos era como eu pensava. Mas não é esse tipo de estudo que a gente tem que fazer prova, que a gente tem que escrever uma redação sobre o tema. O estudo, quando a gente fala do Espiritismo, é muito mais aplicação do que teoria. É muito mais você ler com o coração do que ficar decorando frase. Não é só a gente ficar imprimindo coisa que a gente leu no livro. É a gente ler com o coração e assimilar. Se você não sabe o texto do Espiritismo de cor, mas sabe viver aquele texto de cor, vale muito mais a pena. Porque existem pessoas que sabem o livro dos Espíritos inteiro de cor e parece que nunca leram o livro. E tem pessoas que leram o livro poucas vezes, às vezes não sabem exatamente o número da questão, tal, que fala sobre tal coisa, mas a pessoa vive as lições de forma tão pura que parece que ela sabe o livro inteiro de cor. De cor é de coração, não é de cabeça. Se a gente lê o livro dos Espíritos de coração, se a gente lê qualquer obra espírita de coração, aí sim, a gente está estudando. Se a gente ficar decorando frase, isso não é estudar. Isso é só replicar uma coisa que está escrita. Então, uma ótima forma é a gente começar a querer estudar o Espiritismo quando a gente é jovem. Ler, talvez ler pouco, mas ler bem. Esse processo de estudo que é necessário quando a gente está na juventude e quer aprender mais do movimento espírita, né? Isso em todas as idades, eu imagino. Mas agora vamos parar para pensar sobre o Consolador Prometido. O que o Espiritismo tem para oferecer do Consolador Prometido? O Allan Kardec mesmo falava que fé inabalável é aquela que encara a razão em todas as épocas sem temor. É encarar no sentido de confronto, de estar contrário à razão? Não.
Esse encarar é de estar de frente, estar de acordo com a razão. A fé inabalável é aquela que está de acordo com a razão em todas as épocas da humanidade. Não é uma fé cega, é uma fé que faz sentido. Uma fé que faz sentido, ela é inabalável. Porque se a gente usar a razão para questionar o que a gente acredita, e se a razão está em concordância com o que a gente acredita, aí a fé é inabalável, de acordo com o que Allan Kardec diz. Mas a gente pode olhar um pouquinho a obra do Allan Kardec e falar assim, a linguagem é um pouco encorpada. Não é um livro que às vezes qualquer jovem consegue pegar para ler entendendo todas as palavras ou todas as frases. Mas aí é o papel da casa espírita. A gente tentar trazer esclarecimento sobre o que está escrito. A gente busca também nossos médiuns, os guias, no caso, para obter mais esclarecimentos da vida. E a Mocidade Espírita, que nós temos aqui na nossa casa, a Mocidade, Unidos para Crescer, também tem esse papel de esclarecer os jovens em desafios da vida, em coisas, confrontos, dificuldades do dia a dia, mas também tentar solucionar essas dúvidas no estudo que a gente tem. Quando a gente olha uma questão do Livro dos Espíritos que é um pouco difícil, não entendi, vou levar lá para a Mocidade, às vezes alguém consegue me ajudar. Esse é o papel da casa espírita e da Mocidade Espírita também. É tentar trazer esse esclarecimento, que às vezes não fica claro quando a gente lê. Então a gente procura nossos colegas aqui de trabalho, às vezes alguém consegue entender melhor alguma questão, alguma lição melhor do que eu consigo. Então a gente compartilha muito conhecimento na casa espírita. E é o nosso dever esclarecer e consolar. Mas para quem está começando no movimento espírita e às vezes não consegue logo de cara digerir um pouco nas obras de Allan Kardec, existem outras obras que também são muito boas. Obras que eu gostaria de compartilhar com vocês, que são de estudo muito rico. É claro que o Livro dos Espíritos é o prato completo. É a entrada, é o prato principal, é a sobremesa e é o cafezinho também depois da sobremesa. A codificação do Allan Kardec é completa. Mas existem outras formas de estudar o Espiritismo, é claro, que são muito esclarecedoras e muito eficientes. E que tem muitas obras que estão de acordo com o que é escrito no Livro dos Espíritos. É interessante. Você vê o que está escrito numa obra do André Luiz e fala assim, nossa, que legal, isso aqui é a mesma coisa que está acontecendo que eu vi lá no Livro dos Espíritos. É uma forma de a gente usar como critério de avaliação também para as obras que a gente está lendo. E quais são essas obras? Bom, uma obra muito boa que eu gostaria de indicar são os livros, da série do André Luiz. São um total de 12 livros, eu posso estar enganado, mas acho que são 12 livros, que começa com um livro Nosso Lar, depois vem Os Mensageiros, que é o livro que nós estamos estudando na segunda-feira, depois vem Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e por aí vai. Essa série, André Luiz, conta a história de um médico do Rio de Janeiro que desencarnou e ele conta seus relatos no mundo espiritual. Como é que foi a desencarnação dele, como é que foi a passagem dele pelo umbral. O André Luiz passou pelo umbral, ficou um certo tempo lá. Como é que é os trabalhos, como é que é a vida, como é que é a sociedade no mundo espiritual. Ele traz detalhes muito ricos e muito interessante, que a forma que André Luiz retrata o texto é muito por diálogos. E a linguagem dele também é muito fácil, muito acessível de conseguir compreender. E esses trechos da narrativa de André Luiz contam também histórias de indivíduos. Ele não só conta a história dele pessoal, como André Luiz, mas também conta a história de outros indivíduos. Ele conta a história tanto de indivíduos do meio espírita, como é que foi a vida deles, como é que foi a dificuldade deles, mas também traz nessa narrativa muito das outras religiões. Como é que são as pessoas
que estão lá no plano espiritual, que pertencem a outras religiões, que não é o espiritismo. E ele relata de como é que é o mundo espiritual nessas mais diferentes perspectivas. E nos trabalhos de André Luiz é muito comum você ver pessoas que são do meio evangélico, tem padres que já trabalharam com André Luiz, freiras, espíritas que estão no plano espiritual do nosso lar, espíritas que estão no umbral. Então ele conta a história das mais diversas religiões, das pessoas mais diversas, dos mais ricos personagens, nessa forma de diálogo, onde você consegue aprender um pouco com os acertos, com os erros das pessoas que passaram da vida para a morte, depois da morte para o nascimento de novo. Tem casos de desencarnações mais virtuosas, tem casos de desencarnações mais complicadas, tem casos de encarnações que trazem perspectivas para o futuro. Então é uma série muito completa, que traz muitos casos e é muito fácil de você se identificar com vários personagens. A série André Luiz também conta muito sobre a ciência humana e a ciência exata. Para amantes de medicina, vocês vão adorar a série André Luiz. Dá para aprender bastante coisa de medicina com André Luiz. Muita coisa de física, muita coisa de filosofia, psicologia. Uma linguagem bem tranquila, muito bacana, que pode ser consumido pelas diversas idades. Tem também a alternativa muito comum, que muitas pessoas consomem, os romances espíritas. E se me perguntassem os que eu gostaria de indicar, são os romances escritos pelo espírito Emmanuel, psicografados pelo Chico Xavier, que contam, a maioria deles, eu não li todos os romances do Emmanuel, mas a maioria deles conta a história de personagens do cristianismo, por exemplo, no Há 2000 Anos, que conta a história de uma encarnação passada do Emmanuel como um senador romano. E nessa época ele conheceu Jesus. Jesus curou uma filha dele, até que estava com bastante dificuldades de saúde, e conta como é que foi a vida dele naquela época como um romano que conheceu Jesus. E conta a história de vários outros personagens, como Pôncio Pilatos, que estava muito relacionado à família dele. Tem outros livros que eu acho que para jovens também é muito interessante, o Paulo e Estevão. É um livro que começa contando a história dos personagens jovens. Conta a história do Estevão, na época ele tinha em torno de 17 anos, então é um personagem jovem, e a sua irmã também, Abigail, que era um pouco mais nova. São personagens muito interessantes, que foram muito marcantes na história do cristianismo, e que a gente vê eles sendo contados de uma forma bem humanizada. É muito fácil de se identificar com os personagens dos romances do Emmanuel, e é uma leitura muito rica, por causa que a gente extrai muitas lições do que é narrado nessas histórias. Vale muito a pena, é um dos livros mais bacanas que eu já li, Paulo e Estevão. Então, caso vocês não tenham lido, é uma ótima recomendação, principalmente para os jovens. E também tem a outra forma de estudo, que são por livros de textos mais curtos. São aqueles livros como, por exemplo, aquele que a gente estuda na quinta-feira, na prece de quinta-feira, o Palavras de Vida Eterna. É um dos livros, que trazem mensagens psicografadas. São lições muito ricas, eles são muito fáceis de serem consumidos, porque como são textos curtos, você consegue ler todos os dias ou quando você tem disponibilidade. Às vezes é muito bom ler antes de dormir ou na hora que a gente está acordando, para acordar bem, com uma lição bacana, com uma orientação bacana para o nosso dia. E é muito bom até para jovens, que às vezes não tem muito tempo para lerem livros tão extensos. Esses livros com lições mais curtas são muito fáceis de serem consumidos, por causa que você pode ler uma página ou uma lição inteira em pouquíssimos minutos. E são muito ricos para o nosso dia a dia. Um bom exemplo é o Palavras de Vida Eterna, o Pensamento e Vida, Coragem e Caminho Espírita. Eu usei a colinha ali. Caminho Espírita. Todos os livros foram psicografados pelo Chico Xavier e tem mensagens de espíritos diversos.
Tem alguns que são escritos só por Emmanuel, tem outros que têm mensagem de espíritos como a Meimei, Albino Teixeira e dentre muitos outros, Bezerra de Menezes e por aí vai. Então, são livros bacanas, muito fáceis de serem lidos, são livros de cabeceira, são livros que você pode abrir em qualquer página e extrair uma lição muito bacana para o seu dia. Então, é um ótimo livro para qualquer idade, muito fácil de serem consumidos, valem a pena sempre. Bom, e finalmente, se a gente parar para pensar, qual desses livros eu devo começar a ler? Bom, isso vai do seu critério, do que você gostaria de estudar, do que você acha que vai te enriquecer mais. Então, é o seu critério. Você pode começar a estudar o livro que você acha que é mais proveitoso para você. Mas o mais importante não é você ler o livro X, ou o livro Y, o livro A, ou o livro B. O mais importante é o que você faz com aquele livro. Porque conhecimento só vira sabedoria se a gente souber aplicar. Se a gente ler pouco e ler bem, eu leio só um livro por ano. Eu não consigo nem ler um livro durante um ano. Mas se aquilo que você leu, você consegue viver bem aquilo que você leu, se aquela obra espírita te modifica, te melhora, aí ela alcançou o objetivo que ela deveria. Que o objetivo principal das obras espíritas é nos transformar. Se a gente lê 100, 1000 livros durante um ano e não aprendeu nada, se a gente leu 1000 livros em um ano e a gente não virou uma pessoa melhor por causa daquilo, então não valeu a pena. É mais fácil a gente ler um livro e viver bem o que o livro tem de nos ensinar. Porque o Espiritismo, ele vem tirar o véu da matéria. Ele vem trazer uma vida espiritual para nós. Não é para nós isolarmos do que acontece com a gente aqui na matéria. É a gente conseguir extrair lições dessa encarnação. Viver bem nessa encarnação. Quando você é jovem, é muito comum a gente ficar impressionado com prazeres fáceis, com emoções. É muito fácil se viciar nelas e esquecer onde nosso coração está. É muito comum isso acontecer. O materialismo, como Allan Kardec diz, mata todos os dias. Mas o Espiritismo vem trazer motivos para nossas dificuldades. Ele vem trazer motivos para nossas angústias. Ele vem renovar a nossa vida. Ele vem nos trazer um propósito, uma razão para viver. Ele vem trazer coragem para enfrentar as dificuldades. Essa é a missão do Espiritismo. E o estudo é para despertar isso na gente. Uma vida melhor. Então, às vezes, vale a pena ler pouco, mas se ler bem. Tem coisas que a gente não vai conseguir aplicar logo de cara. Tem coisas que vai demorar a gente digerir. Mas isso é normal. Isso é um processo de aprendizado, de estudo. Ele é gradativo. A gente não pode tentar fazer as coisas aos saltos. Até porque uma árvore não cresce do dia para a noite. Ela vai aos poucos. E a gente também vai aos poucos. Eu espero que tenha sido útil para vocês, o que eu disse. E nós temos nossa Mocidade Espírita, né? Nós temos reuniões todos os sábados, às 15 horas. Esse sábado, nós teremos a reunião em um horário diferente, pois iremos fazer uma ação de caridade em campo. Então, caso alguém queira participar da Mocidade amanhã, pode deixar seu contato com alguém lá na secretaria.
nós iremos adicionar você no grupo do WhatsApp e nós iremos notificar de todas as nossas atividades. Caso tenham alguma dúvida, podem me procurar, ficarei muito feliz de esclarecer. Caso queiram participar da mocidade, sintam-se livres a entrar no nosso grupo de WhatsApp, vocês serão muito bem acolhidos e espero que tenha sido útil. Uma ótima reunião para vocês, fiquem com Deus.